Bem-vindo ao assunto do dia e eu peço licença para entrar na sua casa e contar com o seu carinho, carinho da sua audiência, como sempre. Pressa, ansiedade e a sensação de que nunca é possível fazer tudo, além da certeza de que sua vida está passando rápido demais. Essas são as principais consequências de vivermos num mundo em que cada vez mais vale a pena correr atrás do seu objetivo. É aquela regra, quanto mais rápido, melhor. E estudiosos do comportamento já discutem a existência de um distúrbio conhecido como a doença da pressa, cujos sintomas seriam a alta ansiedade, dificuldade para relaxar e, em casos mais graves, problemas de saúde e de relacionamento. No programa de hoje vamos falar sobre a vida acelerada e seus efeitos na saúde. E quem vai participar conosco do nosso bate-papo é a doutora Gabriela Montenegro. Ela que é médica cardiologista, já está aqui conosco para conversarmos sobre esse tema. E você também pode participar junto com a gente enviando sua mensagem ou pergunta para o nosso WhatsApp 0 operadora 81 99209 4819. Eu disse 0 operadora 81 99209 4819, esperando aqui a sua participação, hein? E temos já um questionamento para levantarmos aqui para a nossa convidada. Seria justamente com relação a essa correria do dia a dia que nós estamos habitualmente acostumados. Será que essa correria pode desencadear as ditas doenças psicossomáticas? E quais seriam os principais sintomas? Vamos repassar essa pergunta aqui logo de início. A nossa convidada, primeiro, seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. É um prazer recebê-la. Bom dia e obrigada. E será que, de fato, não é, essas doenças que começam ali na mente humana, né, na parte sentimental, comportamental, podem desencadear doenças no corpo de maneira geral, doutora? Com certeza. Essas doenças psicossomáticas estão cada vez mais presentes, né? Secundárias, principalmente, ao corre-corre do dia a dia, ao estresse no trabalho, à tecnologia também, porque hoje em dia você tem tudo muito rápido, tudo muito de forma imediata. A geração fast food, né? Tem que ser para ontem, não é isso? Exatamente. Então, assim, você não consegue mais esperar para as informações, você não consegue esperar mais para nada, mas para ter um tempo para fazer uma refeição direito, fazer uma refeição com a família. Então, tudo isso leva prejuízo à saúde, sim. As pessoas não conseguem, por exemplo, controlar o seu tempo, tudo pelo imediatismo, tudo tem que ser para ontem. Isso tudo vai trazer consequências. Daqui a pouquinho a gente vai continuar essa conversa, mas depois dessa resposta, não é, nesse instante, vamos conferir uma matéria sobre essa temática. Vamos acompanhar juntos. Encontrar alguém com pressa é algo bem comum, principalmente nos grandes centros urbanos. É trabalho, consulta marcada, faculdade, entrevista de emprego, às vezes mal dá tempo de comer. E aí acaba que no fim do dia a gente está esgotado, arrasado, sem forças para nada. Mas aí eu te digo, não é só o corpo que sofre não, a mente também. A gente pode considerar doenças de cidades grandes, não é? Onde as pessoas realmente não param, onde cada vez mais é exigido do ser humano competência, habilidade e comparação. As pessoas estão no processo comparativo o tempo inteiro, então sempre querendo dar o seu melhor e num grau de exigência até onde a gente percebe a influência midiática, onde nas redes sociais um apresenta que está muito bem, então o outro coloca aquilo como ponto de partida e ele quer ser igual e muitas vezes esquece de ser ele mesmo. Não custa nada lembrar que lidamos com prazos, rotina, pressão e pensamentos de maneiras diferentes. Tanto é que algumas pessoas acabam até desenvolvendo problemas comuns da vida moderna. Você já ouviu falar de síndrome do pensamento acelerado? É uma síndrome que ela, na verdade, ela ainda não consta, está sendo investigada, não é, por um psiquiatra, ela ainda não consta nos manuais de psiquiatria que são normalmente usados pelos profissionais da área, como o DSM-5 e o CID-10.
mas ela é vista como um processo onde o pensamento ele é invadido por um quantitativo de informações e de pensamentos tão grande que leva o indivíduo a um processo de exaustão, onde é possível perder o foco, é possível a pessoa vivenciar um grau de irritabilidade. Alguns profissionais associam a síndrome do pensamento acelerado como uma ansiedade, como um ponto, como um sintoma da ansiedade. Para saber se está na hora de procurar ajuda, basta dimensionar o quanto você tem sido afetado pelos seus pensamentos. Está sempre observando se está existindo prejuízos na minha vida. No momento em que existem prejuízos, que eu não estou mais conseguindo ter o mesmo ânimo para o meu trabalho, no momento em que eu estou tendo muitas discussões com as pessoas, quando eu estou gerando uma carga de insatisfação e eu olho para mim e não me reconheço, está na hora de procurar um profissional. É importante você procurar um profissional da área, geralmente quem trabalha com isso são os profissionais da psicologia, os psicólogos e também os psiquiatras. Aliado ao acompanhamento do especialista, invista também em recursos que te auxiliem a organizar e ter um maior domínio da sua rotina. Não adianta a gente querer apressar o rio, porque o rio vai correr sozinho. Então, a gente precisa respeitar, acima de tudo, o nosso tempo. Então, escrever, colocar muitas vezes aqueles recadinhos vai ajudar a não querermos que a mente resolva tudo. Fazer uso de agenda, pode usar o celular, fazendo uso da agenda do celular. Tudo que vai nos ajudar a estar lembrando das nossas atividades, a estar cumprindo as nossas etapas de tempo e exigir menos, não querer fazer tudo de uma vez, porque ninguém vai conseguir, ninguém é super-homem, ninguém é de ferro. Então, vai ser muito bem-vindo técnicas que vão favorecer essa organização interna. Muito bem, com essa explicação a gente já inicia aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo e já temos a nossa enquete para você participar. Eu quero contar com a sua participação, a sua interação é muito importante para a gente. A pergunta da nossa enquete é a seguinte: você leva uma vida com um ritmo acelerado? Sim ou não? Você leva uma vida muito acelerada, com um ritmo muito acelerado? Você liga para a gente e participa dizendo sim ou não. Queremos contar aí com essa sua resposta, a nossa pesquisa de hoje, a nossa enquete de hoje, através do 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Você também pode participar através do nosso Facebook, a nossa fanpage. Você pode mandar a sua mensagem, facebook.com/assunto do dia, ou através do nosso WhatsApp, pelo 0 Operadora 81 99209 4819, 99209 4819. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, a conversa de hoje. Lembrando a você que estamos falando sobre a vida acelerada e seus efeitos na saúde. E com essa temática que a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo, inclusive temos aqui alguns pontos que iremos observar, aproveitando a presença da nossa convidada. Temos alguns pontos que estão dentro do que permeiam dentro do nosso tema de hoje. Doenças cardiovasculares mais comuns. Aí temos aqui o primeiro ponto, o primeiro sintoma, arritmia. Primeiro, perguntando aqui à doutora o que seria arritmia. Arritmia é quando o nosso coração é um músculo involuntário e ele bate num ritmo, certo? Com a frequência cardíaca normal de 60 a 100. Mas às vezes varia de acordo com algumas medicações que a pessoa está tomando, então essa normalidade pode variar um pouquinho. Mas a arritmia basicamente é quando está fora do ritmo habitual do coração. Temos aqui um outro ponto também, um outro sintoma, não é? Insuficiência cardíaca. O que seria isso, doutora? A insuficiência cardíaca, ela normalmente é o estágio final de todas as doenças do coração, de infarto agudo do miocárdio, quando você é hipertenso. Muitas vezes também pode ir aumentando, se você não controlar essa hipertensão, você pode ir aumentando as câmaras cardíacas e isso no final, o estágio final sempre vai ser a insuficiência cardíaca. É o que as pessoas chamam de coração crescido. Popularmente, né? Isso, tem algumas doenças que já abrem com insuficiência cardíaca, doença de Chagas, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa vai no consultório e diz, doutora, se queixa, né? Estou com arritmia cardíaca, estou sentindo o coração palpitar, às vezes eu estou parado, de repente ele começa a acelerar, ou o ritmo é diminuído, ou muda, enfim. Isso seria um sintoma para uma série de doenças, não é? Ou problemas.
Mas a senhora, por exemplo, quando recebe digamos, o paciente no seu consultório, descarta alguma coisa relacionada à área do comportamento ou não? Tudo é levado em conta? Tudo é levado em conta. A gente sempre tem que perguntar. Principalmente, normalmente, quando a arritmia, normalmente a gente não sente nosso coração bater, né? Então, se sente, pode ser alguma coisa alterada. Ou, às vezes, o paciente tem a sensação de que está alguma coisa alterada e, na verdade, não está. Entendeu? Às vezes tem um ou outro batimento só descompassado, mas que é considerado normal. Mas está muito associado, isso que eu falei por último, está muito associado, muitas vezes, com ansiedade também. Que é o mal do século, né? Uma das doenças, né, que representam aí a pós-modernidade, não é? Exato. Temos aqui um outro ponto também, um outro sintoma, além da arritmia, da insuficiência cardíaca, também a aneurisma da aorta abdominal. O que seria isso, doutora? Isso. Nós temos a aorta, que é a principal artéria do nosso organismo, que supre toda a irrigação do nosso corpo, inclusive a parte coronariana, né? A artéria coronária é um ramo da aorta que supre o coração. Mas o aneurisma de aorta abdominal, basicamente, a aorta tem um tamanho habitual. Basicamente é quando alguma parte abaulada, com aumento maior. Mas é doença de aterosclerose, que é a mesma doença do infarto agudo do miocárdio e doença coronariana. O tratamento é da mesma forma, sendo que em local diferente. Interessante que o infarto agudo do miocárdio é uma das doenças que mais se fala, né, ultimamente. Né? Eu acho que é por causa da maior incidência, né, que estamos observando habitualmente no dia a dia. Tem a ver com esse corre-corre, com a má alimentação, doutora? Com certeza. Na verdade, a falta de exercício físico também, não é? Isso. Na verdade, a doença cardiovascular, ela é a que mais mata no mundo, né? E assim, o infarto é uma dessas doenças cardiovasculares. Relacionando ao estresse, a essa corre-corre do dia a dia, o que é que isso acarreta? Isso aumenta as células inflamatórias do nosso organismo. E a base do infarto é a doença aterosclerótica, a aterosclerose. Que o que é a doença aterosclerótica? É o aumento de células inflamatórias naquele local. Então, se você aumenta por estresse, por falta de sono, então a gente sempre pergunta, eu sempre tendo a perguntar no consultório para os meus pacientes como eles dormem, se eles dormem. E principalmente quando eu vejo que tem muita coisa associada de ansiedade, de estresse do dia a dia. E de forma geral, esses pacientes, eles não dormem bem ou mal dormem, assim, dormem muito pouco. E isso já é associado que o sono, ele consegue regularizar as células inflamatórias que a gente produz. Então, se a gente não dorme bem, essas células inflamatórias vão estar desreguladas, vão estar sendo produzidas excessivamente. Então, até recentemente, tiveram estudos recentes comprovando essa associação de falta de sono com aumento de doença aterosclerótica. Muito bem. Então, faz parte da anamnese mesmo do profissional de perguntar, não é, ao paciente tudo isso, né? Até para fazer um levantamento, né, para entender melhor a vida do paciente. Temos outra tela com mais informações aqui, né? Além daqueles pontos, daqueles sintomas que nós mencionamos anteriormente, também tem a questão do ataque cardíaco, que também explorou um pouco, não é, doutora? Isso, a gente falou rapidamente sobre isso. E tem a doença vascular periférica. O que seria isso? É a mesma doença, sendo que nas pernas, normalmente, entendeu? No caso, se for doença arterial, também é doença aterosclerótica também, que pode acontecer. É a mesma doença, só que mudando o local. No caso, seria nas pernas, na região das pernas. Isso. Normalmente, paciente que tem alguns fatores de risco, como principalmente diabetes, tem mais doença vascular periférica. Seria o quê? Aquele inchaço na perna? Inchaço, algumas lesões na perna também, entendeu? É normalmente o pessoal da vascular que toma conta mais dessa parte. Ah, muito bem. Temos aqui mais outra tela com outras informações. Esta é a última, não é? Última tela com alguns sintomas importantes relacionados ao assunto que nós estamos abordando. Vamos passar aí para a gente ver. Bom, enquanto não passa, a gente vai seguindo aqui. E a gente tem observado ultimamente, né, as pessoas, mesmo nesse ritmo acelerado, que estão tentando, digamos assim, há uma crescente de pessoas tentando fazer algum esporte, praticar algum exercício físico, o que é muito salutar, muito importante para manter também a saúde
do corpo, do coração, consequentemente, né, doutora? Com certeza. Qualquer nível de atividade física, já é comprovado, é melhor do que o sedentarismo. E assim, desde 1953, já é comprovado cientificamente o benefício do exercício físico. Claro que tem algumas pessoas que têm algumas limitações, mas assim, a gente consegue adaptar, junto com o educador físico também, a gente consegue adaptar as atividades para essas pessoas com algumas limitações também. O que é uma coisa importante, né? Falando sobre a questão da acessibilidade, é uma coisa interessante porque as pessoas também querem manter uma vida saudável, né? Um ritmo de vida saudável e precisam também fazer exercício, até porque nossos corpos foram feitos para se exercitar. Eu estava inclusive conversando com um companheiro nosso aqui de trabalho e nós estávamos falando justamente sobre isso, não é? O nosso corpo todo preparado para movimentar-se, né? Para viver em movimento. Então é importante, né, que as pessoas estejam sempre buscando aí praticarem algum exercício físico, algum esporte para melhorarem a sua saúde. Mas temos um dado interessante, não é? De acordo, inclusive, com a temática de hoje. Nós temos aqui algumas pessoas participando, interagindo, e a maioria das pessoas que estão mandando suas mensagens querem saber justamente o porquê daquelas pontadas no coração, né, aquele batimento cardíaco acelerado. Você já sentiu isso? Vamos perguntar aqui à doutora o que seria isso. Tem que investigar, né? Mas assim, normalmente só essas pontadas no peito não quer dizer muita coisa. Tem vários diagnósticos diferenciais. No tórax a gente também não tem só o coração. A gente tem coração, a gente tem músculo, a gente tem as costelas, a gente tem pulmão. Então, assim, a gente tem várias outras coisas. Então, de verdade, às vezes, quando o colega da emergência ou a gente mesmo no consultório fala que pode ser gases, por exemplo, o paciente às vezes acha que a gente está subestimando o sintoma, mas não é. Às vezes, o sintoma de gases, eructações, são semelhantes realmente ao infarto agudo do miocárdio e a gente precisa descartar também. Claro que a gente sempre descarta o mais grave. Depois que a gente descarta o mais grave, é que a gente pode pensar mais em alguma coisa relacionada à ansiedade, a gases também associados, mas são de fato diagnósticos diferenciais mesmo. Muito bem. Chegou uma dúvida aqui, uma pergunta, não é? Bom dia aos profissionais, no caso a equipe. Sou muito ansiosa e com certeza devido a meu filho ser portador de uma necessidade especial e a correria total no dia a dia e médicos e exames de fisioterapia, por essa correria pode ser que eu tenha esse problema, não é? De ansiedade. E deixa-me ver aqui. Ela acrescenta ainda um pouco, falando um pouquinho da história do filho, não é? E ela diz que fica também muito estressada, sofre de insônia crônica, não consegue relaxar. Isso tudo faz parte das doenças psicossomáticas, né? Observando aqui, pela leitura que já fizemos, né? E pesquisas antes de fazer o programa, a gente percebe que, de fato, há muito isso, né? As doenças da pós-modernidade, do nosso tempo, não é? Afetam muito o nosso comportamento, a nossa mente e termina atingindo também a parte física. E ela fala aqui também da questão da insônia, o que é uma grave consequência desse problema também, né, dessa correria do dia a dia, o que acarreta uma série de problemas, né, doutora? Principalmente a questão de, como a senhora mesmo falou, né, a gente precisa ter um hábito do sono, precisa se tranquilizar, precisa relaxar, o que não é tão fácil assim, não é? Diante de tantas coisas que a gente passa no dia a dia. Mas qual a orientação que, por exemplo, poderia passar para ela, assim, para ela viver uma vida mais tranquila, tentar ver essa questão da insônia, por exemplo? Pronto, é aquilo que a gente falou, né, anteriormente. A insônia está muito associada, assim, termina sendo uma consequência dessa ansiedade. Normalmente a ansiedade é mais frequente mesmo em mulheres, é muito mais frequente do que nos homens. Mas assim, varia também da personalidade da pessoa. Tem também alguns homens bem ansiosos. Mas com consequência disso, temos muito importante a insônia, não ter sono e a má qualidade do sono também. Então, tudo aquilo que eu já disse anteriormente, isso já é comprovado cientificamente, que essas pessoas que não dormem, é uma bola de neve. Você não dorme hoje, amanhã você está mais cansado, começa a aparecer dores musculares, porque você não consegue relaxar deitado numa cama, dormindo. Então aparece dor muscular, você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais ansioso, você cada vez vai dormir menos. Então, assim, é uma bola de neve. Então, quando você consegue controlar esse sono, seja com terapia, seja com algumas pessoas precisam de remédio também para isso, uma ajuda nisso.
Então, às vezes, a gente precisa entrar com remédio para controlar esse sono. E aí, só controlando o sono, a gente já vê que tudo melhora depois. Já melhora, o paciente já acorda melhor, já melhora um pouco mais a ansiedade, mais disposto para fazer as coisas, entendeu? Então, só tem melhora com o controle do sono. Bom, vamos dar um pequeno intervalo aqui, uma pequena pausa. Daqui a pouquinho a gente volta. Você continua conosco, não saia daí. E no programa de hoje estamos falando sobre a vida acelerada e seus efeitos na saúde. E, gente, essa histeria provavelmente começou na Revolução Industrial, com máquinas que trabalhavam mais rápido que homens, né? Muitas atividades rotineiras e foram se agilizando, não é? Entre elas, uma vital, a capacidade de deslocamento. Dos tempos de Júlio César, no século I a.C., aos de Napoleão Bonaparte, no século XIX, nossa velocidade de movimentação foi quase sempre a mesma. Que o cavalo, é claro, permitisse, não é? A invenção dos motores colocados em trens, né, mudou tudo. E o impacto provocou a organização sólida do tempo. Os fusos horários ganharam importância. Antes era indiferente a alguém que levava, por exemplo, semanas para atravessar os Estados Unidos, se ao chegar ao seu destino houvesse um desnível de algumas horas em relação ao ponto de partida. Com os trens, a vida cotidiana passou a conviver não só com a hora certa, mas com o minuto exato em que a composição sai da estação e os segundos que podem deslocar, ou melhor, descarrilhar vagões num desvio fechado. Então, você vê a importância, o tempo realmente mudou, os tempos são outros e a gente vive numa sociedade do pensamento acelerado, de um ritmo acelerado, tudo acelerado, nada é na pausa. E eu vou aproveitar para trazer mais gente aqui para o nosso bate-papo de hoje. Vamos conversar com a Tânia Silva, ela que tem mais informações para a gente sobre essa temática na internet. Tânia, é com você. Oi, Felipe, um ótimo dia para você que nos acompanha. O destaque de hoje é do blog Psicologia Viva. Qual o motivo da síndrome de pensamento acelerado ser tão comum? No mundo onde a cobrança de estar conectado a tudo é cada vez maior, a síndrome de pensamento acelerado aumenta com o passar dos anos. Ela afeta cerca de 80% da população brasileira. Essa quantidade excessiva de informação que recebemos diariamente bombardeia o nosso cérebro e está fazendo com que inúmeras pessoas tenham dificuldades em gerenciar suas emoções. Segundo especialistas, esse tipo de transtorno afeta não apenas adultos que sofrem pressões diárias, mas também as crianças, que constantemente são cobradas por seus pais e em algumas ocasiões recebem uma carga excessiva de atividades. Agora a gente volta ao estúdio para comentar um pouquinho mais sobre esse assunto. Com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia Silva, aí, com mais informações para a gente. E temos aqui alguns outros pontos para que a gente vá analisando a nossa temática, né, que tem a ver com a nossa temática de hoje. Estamos falando aí sobre essa vida acelerada e os seus efeitos que são causados, né, os efeitos que são causados na nossa saúde. Bom, temos aqui uma tela com umas informações importantes relacionadas à temática de hoje. Os erros da vida acelerada. Prejudica as relações com a família e também amigos, por estar muito apressado ou distraído. Uma outra coisa importante, eu vou abrir um parênteses aqui, a gente sabe que às vezes a gente está numa conversa com amigos, no meio familiar, e as pessoas estão muito vidradas ali no seu celular, nas redes sociais, né, sempre encurvadas ali, depois se queixam de dores nas costas, né? Não se alimentam bem, né, não conversam, não tem aquele contato maior, olho no olho, não é? Com as pessoas ali que você ama. E, enfim, às vezes está lado a lado, não é? Tem a tecnologia para ajudar a diminuir a distância, mas ao mesmo tempo estão distantes. Tudo isso, né, colocado num caldeirão aí, numa receita, né, faz parte do ingrediente para o preparo ali de uma série de problemas de saúde que nós estamos vivenciando nos tempos modernos, né, doutora? A senhora quer comentar sobre isso? Isso, é isso mesmo. E às vezes a gente fala até mais por rede social, por WhatsApp, do que pessoalmente,
né? Hoje em dia ninguém mais liga para ninguém. Isso. Até os próprios pacientes querem que a gente responda tudo por WhatsApp e rápido. E muitas vezes a gente reclama que o filho está usando muito celular, está vendo muito iPad, mas aí a gente tem que rever como é que a gente está fazendo o uso disso também. Porque muitas vezes é um reflexo do que a gente está fazendo, né? A gente está usando muito, não está dando muita atenção, está do lado dele, mas está aqui no celular. Isso. Às vezes você está num restaurante com seu marido, com alguém da sua família, e os dois estão no celular, ninguém conversa, né? É um problema seríssimo, né? Tem que se rever esses conceitos aí, hein, gente? Temos aqui outro ponto. Olha, engordar ao comer rápido, alimentos processados, altamente calóricos. Essa questão das frituras, por exemplo, é um problema sério também para o coração, né, doutora? Com certeza. Essas pessoas que dizem que não têm tempo para se cuidar, porque assim, eu acho que eu tenho vários exemplos de pacientes que trabalham assim absurdamente no horário muito cedo e chegam em casa muito tarde e ainda com muita tarefa doméstica para se fazer e mesmo assim se encontra um tempinho quando se quer. É só a gente dar prioridade. E aí esse corre-corre termina fazendo com que a gente coma mais fast food, coma mais rápido, coma muito rápido, porque precisa voltar para o trabalho, precisa fazer alguma atividade importante para o seu dia a dia e termina fazendo com que a gente não coma adequadamente e aí termine desenvolvendo hipertensão arterial, diabetes, que tudo isso são fatores de risco para a doença cardiovascular. Por exemplo, as pessoas que têm, digamos assim, problemas cardíacos, né? Claro que nesse ritmo, nessa correria, precisam cuidar melhor da saúde. Ou seja, tem um motivo a mais para cuidarem da saúde, não é? Já que tem um problema cardiovascular. Mas com relação à alimentação, deve ter uma atitude, digamos assim, mais equilibrada, não é? Por exemplo, uma pessoa com problemas, vamos fazer menção a algo, digamos assim, mais neutro, né? Digamos que a pessoa tem um problema cardiovascular, seja ele qual for, mas que precisa se alimentar melhor. Qual a orientação, claro que a senhora não é nutricionista, mas qual a orientação para essas pessoas que estão nesse modo de vida, nesse estágio? Todo mundo precisa ter um estilo de vida mais saudável, todos, independente de quem tem doença cardiovascular ou não. Então, no consultório, a gente faz isso muito de prevenção primária, para evitar que essas doenças venham a aparecer. Então, isso inclui alimentação, isso inclui exercício físico, menos estresse. Desses três, o que a gente tem mais dificuldade de tirar é o estresse, porque muitas vezes não tem o que a gente tirar, como a gente fazer isso, né? Mas, assim, em relação à alimentação, eu também tenho muitos pacientes que já têm doença cardiovascular, doença coronariana instalada. Então, esses pacientes, é claro, eles já são de alto risco, então eles precisam ter uma alimentação mais cuidadosa do que todos os outros que não têm. Então, de praxe, a gente tenta, assim, minimizar comidas mais calóricas, tirar a gordura de carne, tentar tirar mais açúcar da alimentação, tentar fazer uma dieta mais balanceada. Essas dietas, assim, de moda, nenhuma, isso já é comprovado, que essas dietas muito radicais você até consegue perder peso num período, mas depois fica mais aquele efeito sanfona, você não consegue manter por muito tempo. Então, o ideal é que procure um nutricionista para tentar ter uma dieta balanceada todos os dias, porque aí você consegue ter mais adesão e por mais tempo, né? É verdade que as mulheres são mais propensas a desenvolverem doenças cardiovasculares que os homens? E qual seria a explicação para isso? De forma geral, são os homens que têm mais doença cardiovascular. De forma geral, são os homens. Mas as mulheres também estão tendo muito. Mas, de forma geral, quando você vai ver a porcentagem, são os homens. Mas as mulheres, a gente tem que sempre ter cuidado, porque só o fato dela ser mulher, ela normalmente, assim, tem mais chance de ter sintomas mais atípicos. Sintomas mais atípicos de infarto, às vezes ela não tem aquela dor característica, às vezes ela só tem um cansaço, às vezes ela só tem náuseas e vômitos, só tem um suor excessivo. Então, muitas vezes ela não tem aqueles sintomas típicos de doença coronariana. Então, isso é que a gente tem que ficar sempre com a orelha em pé. Mas, de forma geral, ainda são os homens que têm mais. Temos aqui uma participação, não é? Uma pessoa mandou aqui uma mensagem, a Maria do Pina, aqui participando conosco, não é? Pelo WhatsApp. Olá, fiz a esteira e com 6 minutos o médico encerrou. Estava na esteira com medo de seguir rápido. A pressão ficou por volta do 17/10.
não pedi para parar, acusou isquemia. E aí, fiz a cintolografia, é isso? Cintolografia. Isso. Não acusou uma doença, não é? Ela disse aqui aterosclerose, não é isso? Porém, em dezembro sentiu o coração bater mais rápido, a ponto de respirar com um pequeno engasgo. No exame de Hitler, acho que é isso. Holter. Melhor, obrigado, doutora, por me ajudar aqui. Acusou 2 arritmias isoladas. Na madrugada, quando acordo, e aqui disse alguma outra coisa, como descobrir se tem uma arritmia maléfica, né? Ela pergunta aqui, a Maria Dupina. Certo. Vamos por partes. Ela fez um teste ergométrico, pelo que ela falou, e deu alterado o teste ergométrico. Quando o médico que está fazendo o teste ergométrico, ele para mesmo sem... Normalmente o paciente pede para parar, mas se por acaso o médico para antes, foi por algum motivo. Ou a pressão se elevou demais, ou o paciente teve algum sintoma durante o teste ergométrico, ou deu alguma alteração no eletro do teste ergométrico. A gente no consultório, a gente não pede teste ergométrico, eco, não pede esses exames assim, sem nenhum motivo. A gente pede porque a gente realmente quer saber se tem alguma coisa silenciosa, porque isso existe. Às vezes o paciente não abre o quadro de infarto, não tem dor, não tem sintoma nenhum, mas os exames conseguem detectar. E aí, com outros exames mais detalhados, você consegue fazer uma investigação mais a fundo e tratar até mesmo antes de se ter um infarto. Então, é por esse motivo que se pede. Então, ela fez o teste ergométrico, o médico que acompanha ela teve a conduta correta. E aí, pediu uma cintilografia para investigar. De acordo, às vezes, com fatores de risco da paciente, idade, às vezes pode ir até direto para um cateterismo. Mas ele optou por ir por uma cintilografia. E na cintilografia ela disse que não acusou nada, né? Então aí ele parou a investigação. Pode ser um teste ergométrico que deu um falso positivo, isso também pode acontecer. E aí isso aí foi um ponto. E aí depois ela disse que estava sentindo o coração mais acelerado, e aí foi pedido um Holter. Que o Holter é um eletrocardiograma que fica na pessoa durante 24 horas, monitorizando. Ela fazendo as atividades normais. E aí, às vezes, a gente consegue detectar algum tipo de arritmia. Ela não soube dizer exatamente qual arritmia. Foram 2 coisas, parece, pequenas, isoladas. Provavelmente, deve ter sido alguma extrasístole, que é o que eu falei anteriormente, que às vezes você está tendo um batimento correto e em algum momento você tem um batimento que foge do ritmo natural, que de forma geral é normal, a gente nem sente. Mas algumas pessoas, principalmente mulheres e mais ansiosas, podem sentir esse batimento. E isso pode dar uma certa angústia. Porque assim, a gente está acostumada a não sentir o coração bater, né? Então, quando sente, dá uma certa angústia na pessoa. Até ela botar na cabeça que isso é normal, tudo, mas tem que ser investigado e o médico dela tem que dizer isso para ela. Algum sinal aí de algo diferente do normal, é bom procurar ajuda médica, né? É importante para investigação. Para investigação. Bom, temos aqui ainda mais 2 outras, aliás, mais uma tela, né, com mais informações. Olha só, dentro dos erros da vida acelerada, ter ideias pouco criativas por dar à mente poucas chances de funcionar no modo mais suave, que são características de quando relaxamos, não é? Também um outro ponto é correr demais com as tarefas profissionais até cometer erros. Aí é um ponto importante, são pontos importantes que valem ser lembrados aqui dentro da nossa temática de hoje. Bom, agora a gente não tocou num outro ponto importante, doutora. Pouco se fala sobre os fatores que podem desencadear, por exemplo, as pessoas que têm o hábito de fumar, não é? Também diabetes, não é isso? E além de tudo isso, colesterol elevado. Isso tudo pode, se a pessoa tiver, né, por exemplo, diabetes, ao mesmo tempo, fumar, ter uma vida sedentária, uma má alimentação inclusive, e tem um colesterol elevado, isso tudo pode desencadear uma série de fatores e problemas, melhor dizendo, do coração, não é isso, doutora? Sem dúvida. E esses fatores de risco todos somados, significa que a pessoa já é de altíssimo risco para a doença coronariana, que é o que mata mesmo, que é infarto, que é o que a gente não quer que aconteça. E tudo isso, muitas vezes, pode ser resultado de toda essa vida, de toda essa correria, que você não tem tempo para se cuidar, então você não faz atividade física, não se alimenta direito. Então, com o tempo, sem dúvida, você vai desenvolver uma hipertensão, vai desenvolver uma diabetes, principalmente também se você já tem histórico na família. Essas pessoas também, elas têm mais propensão a ter ansiedade e aí, por isso, a se viciar.
em ter alguns vícios, como, por exemplo, o tabagismo. Então, tudo isso são fatores de risco bem importantes para a doença aterosclerótica. E é claro que não pode se descartar também, não é, do alcoolismo, né? As pessoas que têm esse vício, né, também pode desencadear uma série de problemas de saúde, uma delas fragilizando ainda mais o coração, não é, doutora? Com certeza. Dano de base, tudo isso são fatores de risco para a base do infarto, da doença coronariana, que é a aterosclerose. Tudo isso aumenta as células inflamatórias, aumenta a placa aterosclerótica dentro dos vasos e, com isso, os riscos muito maiores. Só para a gente relembrar, quais são as principais doenças cardiovasculares decorrentes, né, dessa temática que nós estamos falando aqui, né? A gente sabe que existem vários fatores que envolvem a temática de hoje, mas quais as principais, só para a gente relembrar para o nosso telespectador, doenças cardiovasculares? Primeiro, os principais são os fatores de risco, né? Que pode desenvolver uma hipertensão arterial, diabetes, está mais propenso a fazer uso de cigarro, então o tabagismo é um fator de risco muito importante, o álcool também. Consequência disso tudo, infarto agudo do miocárdio, alguma arritmia cardíaca também associada, insuficiência cardíaca, que é o estágio final de todas essas doenças que não são controladas, porque todos esses fatores de risco, todos que eu estou dizendo, de hipertensão e diabetes, elas não têm cura, mas assim, elas têm controle. E um controle adequado, a gente consegue um controle bom, conseguindo uma boa adesão do paciente, com remédio, com mudança de estilo de vida. Então, com isso tudo, a gente consegue um controle adequado desses fatores de risco para conseguir evitar que essas doenças finais de infarto e insuficiência cardíaca venham a aparecer. Muito bem, doutora, estamos falando aqui, né, como você bem sabe, com a doutora Gabriela Montenegro, ela que é médica cardiologista, e a gente vai continuar conversando com ela aqui, tá certo? Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente volta, você continua participando conosco, temos o nosso número do WhatsApp para você mandar aquela mensagem especial para a gente, através do 99209-4819, tá passando aí no rodapé do seu vídeo para você anotar e mandar aquela mensagem especial para a gente. Não deixe de visitar também a página do Assunto do Dia, lá na nossa fanpage, no Facebook, facebook.com/assunto do dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o Assunto do Dia. E, gente, imagine comigo a seguinte situação. Você acorda um pouco mais tarde, toma café da manhã, correndo, né? Sempre correndo, né? Toma um banho, tem que tomar um banho, apressado, e percebe que mesmo assim está atrasado para o trabalho. Na empresa, muita pressão para entregar o relatório, não é isso? Que era para estar pronto já há alguns minutos. Na hora do almoço, mal dá tempo de se alimentar. Isso sem falar do resto do dia. E com tanta coisa, gente, é possível desenvolver um novo problema. A chamada doença da pressa. Isso mesmo, já tem essa doença, a doença da pressa. Além do estresse e da ansiedade, são doenças modernas. E vamos continuar conversando aqui sobre a temática de hoje, que é a vida acelerada e seus efeitos na saúde, né? Como você bem sabe, estamos recebendo aqui a presença da médica cardiologista, a doutora Gabriela Montenegro. Ela está aqui conversando conosco. Nós já falamos aqui de uma série de coisas, né, relacionadas ao coração, né? Mas a gente poderia falar também, doutora, sobre a questão do aspecto do exercício físico. É importante salientar, né, que o exercício físico corrobora com o bem-estar emocional, físico, né, libera hormônios importantes que dão sensação de bem-estar, de prazer. E isso é muito salutar, muito importante as pessoas adquirirem com o tempo esse hábito, não é? Esse hábito de praticar exercícios físicos, não é isso, doutora? Sem dúvida. Há muito tempo já se sabe do benefício do exercício físico para a saúde como um todo. Como eu disse, tem gente que diz que não tem tempo, mas é porque ainda não deu prioridade àquilo. Quando você dá prioridade a fazer um exercício, a ter uma alimentação saudável, então você consegue encontrar algum tempo, alguma brecha nesse sentido. O exercício físico, ele só é benéfico. Enquanto tudo isso que a gente já falou anteriormente, do estresse de vida acelerada, faz vasoconstricção, né? Os vasos ficam mais apertados, vulgarmente dizendo, com maior dificuldade para o fluxo sanguíneo passar, dando todas aquelas doenças que a gente falou.
O exercício físico faz o contrário. O exercício físico, ele libera endorfinas, ele faz você pensar em outras coisas, fora o trabalho, fora o problema, então melhora também a mente. Você fica com melhor bem-estar para tudo, para ser mãe, para o trabalho, com mais disposição para fazer as coisas. Então é só benéfico, é só bom. Claro que muitas vezes você tem que adaptar. Para alguns pacientes que têm alguma doença cardíaca grave, você vai adaptando, vai fazendo um treinamento diferente. Alguns pacientes que têm deficiência física, você adapta também, mas nada impede. E você não necessariamente precisa só fazer musculação, só fazer corrida. Você pode fazer uma dança, você pode fazer alguma outra coisa, algum outro esporte que lhe dê prazer. Temos aqui mais mensagens que chegaram aqui pra gente. Tem uma pessoa aqui que disse que não quer se identificar, mas que não gosta de praticar exercícios físicos. No entanto, quer alguma outra orientação, seja do ponto de vista nutricional ou não, para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, né? O ideal é que mesmo não gostando, tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. As que gostam é ótimo, é muito mais fácil. Porque elas vão fazer e vão se esforçar para fazer. As que não gostam é sempre mais difícil, mas assim, não há nada que substitua o exercício. São as duas coisas juntos, é o exercício e a alimentação, entendeu? Então não tem nada que substitua. O ideal é você procurar alguma coisa que você tem prazer, aquilo que eu estava dizendo. Você não necessariamente precisa fazer musculação, não necessariamente precisa correr. Você pode fazer um esporte, pode fazer alguma outra coisa que lhe dê prazer. Que não é possível que nada dê prazer. Não é possível, né? Só comer? Né? Temos aqui uma pergunta, né? Bom dia, tenho 55 anos, vinha tomando uma medicação para pressão alta, porém, tirei alguns alimentos da minha refeição, né? E troquei o sal. Minha pressão de uns meses para cá normalizou sem o remédio. Parei por estar com 10/7. Eu acho que deve ser a aferição da pressão dele, né? Isso. É bom ou ruim? Ele pergunta. Tenho urgência em ir a um cardiologista? Tenho que continuar o remédio? Está aqui a pergunta, mas a pessoa não disse o nome, não é? O final de telefone é o 9169 aqui pelo WhatsApp. Certo. Bom, o ideal é não suspender nenhum medicamento sem a orientação do seu cardiologista. Principalmente medicamento para pressão, para diabetes. Se você acha que está tendo um controle adequado, ótimo, né? Você conseguiu fazer uma mudança de estilo de vida, você conseguiu melhorar a dieta, porque é aquilo que eu tinha dito. O remédio, ele vai atuar, mas ele vai atuar numa parte só. A outra parte você precisa fazer. Você precisa melhorar a dieta, precisa fazer exercício físico, precisa melhorar nesse sentido também. Não é só atribuir, o remédio está fazendo tudo e pronto. Como eu disse, normalmente são doenças crônicas, a hipertensão é uma doença crônica, que de forma geral não tem cura, ela tem controle, certo? Então muitas vezes a gente consegue controlar só com dieta, exercício físico e não precisar de remédio. Mas se o médico iniciou o remédio, provavelmente precisava. Então precisa de uma nova reavaliação para ver se precisa suspender ou não. Com relação ainda à hipertensão arterial, por exemplo, uma pessoa que suspende o uso da medicação, né, que foi ali passada pelo médico, não é? Isso. E digamos que entre dentro dessa nova forma de vida, né? Vamos diminuir o sal, vamos tirar o sal da refeição. Mas a pessoa, de repente, por um fator emocional, foi surpreendida por um acontecimento, alguma coisa, isso também pode alterar a pressão arterial, não é, doutora? Com certeza, com certeza. E é algo imprevisto, a gente não prevê algo que vai acontecer. Então, é importante a pessoa continuar aí fazendo uso da medicação, não é? Na verdade, assim, a nossa pressão arterial, ela varia o dia inteiro. É normal. A minha, a sua, vai variar o dia inteiro. Então, se a gente está passando por uma situação de estresse, ela vai aumentar. Claro, de todo mundo. Mas no paciente hipertenso aumenta muito mais. Então, por isso que uma consulta só a gente não consegue dizer se o paciente é hipertenso. Ele precisa realmente investigar mais de uma consulta. O médico vai ver no consultório, vai pedir outros exames para poder avaliar a pressão, para ver se o paciente é hipertenso e para ver se precisa de medicação. Então, normalmente, quando precisa de medicação, precisa sempre. Mas precisa sempre também manter o acompanhamento. Porque às vezes a gente pode precisar reduzir dose, às vezes o paciente não tolerou aquele remédio, precisa trocar o remédio. Então, assim, precisa sempre de um acompanhamento. A gente não pode nem iniciar pegando um remédio do vizinho, nem suspender também sem orientação. Até porque vale salientar, vale ressaltar que cada medicamento tem um efeito colateral.
Todos eles. Então, para cada pessoa vai se comportar de uma forma. E algumas pessoas têm contraindicação para uns, a outra não tem, entendeu? Muito bem. Temos aqui uma outra mensagem. Felipe, a arritmia isolada que tinha no... deixa eu ver aqui. Ah, foi aquela que falou anteriormente. Eu acho que sim. A arritmia isolada que tinha no voltar era extrasístole. Isso. Conforme a doutora mencionou. No exame da esteira, falava em alteração tipo ascensão nas curvas, S5, e outras curvas. Quero saber se a cintilografia sobrepõe-se à esteira no quesito arritmia. O que é isquemia periférica? Uma vez meu coração deu uma acelerada muito forte e um pouco demorado. Aqui mais uma vez, a Maria do Pina participando. Certo. O ideal é que ela volte no seu cardiologista que pediu tudo isso, para saber o motivo que ele pediu tudo isso. Mas assim, são duas coisas meio que diferentes. O teste ergométrico, ele consegue verificar algumas arritmias durante o exercício e no repouso, consegue, mas não foi o caso, não foi isso que ele verificou. Ele verificou como se fosse algum grau de isquemia mesmo, pelo que ela descreve. E aí, por isso que o médico solicitou a cintilografia, porque é assim que a gente segue a investigação. Se a cintilografia deu negativa, deu normal, provavelmente o teste ergométrico deve ter dado um falso positivo. Às vezes isso acontece. Deu alguma alteração, mas não era nada. Mas assim, ela tem que ver junto com o cardiologista dela, porque ele tem que ver o sintoma que ela tem direitinho, tem que ver os fatores de risco. Então, não é só o exame que a gente olha. A gente vai olhar o paciente como um todo, entendeu? O Holter foi o que eu disse, mesmo ela não tendo especificado o tipo de arritmia, mas pelo que ela falou, sugeria que tinha sido só essas extrasístoles, que normalmente tem que ver a quantidade de extrasístole, se está tendo muito sintoma em relação a isso. Mas normalmente a extrasístole não é nada demais, tipo, ela não vai morrer disso, entendeu? Entendo. Mas às vezes o paciente está com muitos sintomas disso. Então, às vezes, o cardiologista dela, às vezes a gente precisa entrar com algum medicamento para o controle do sintoma, somente, porque às vezes incomoda muito. Muito bem, doutora. Já estamos contando, por telefone também, com a participação da psicóloga clínica e organizacional, doutora Ana Olímpia. Muito bom dia, doutora Ana. Como é que eu vou pressionar se você já... Doutora Ana Olímpia. Alô? Alô, doutora Ana Olímpia. Bom dia. Oi? Bom dia, muito bom contar com a sua participação ao vivo no assunto do dia. Bom dia, Felipe. E a gente está conversando aqui, doutora, sobre a vida acelerada e os seus fatores na saúde, ou melhor, seus efeitos na saúde, por conta dessa correria do dia a dia. O que a senhora poderia pontuar com relação às doenças modernas, os distúrbios modernos, com relação à temática de hoje? Olha, uma coisa que a gente está percebendo muito antes de tudo, um prazer ele rever, O Balbino está de férias, mas é um prazer estar lhe vendo, de novo. É um prazer. Tá muito bom. Fico muito feliz. Essa correria do dia a dia, o que é que ela acarreta, A gente teve até adoecimentos com nomes bonitos, Tem síndrome de Burnout, ansiedade generalizada. Então, tudo isso leva a um descontrole, a uma necessidade de urgência muito grande. Não sei se a síndrome... E o indivíduo fica correndo atrás de algo que ele muitas vezes não sabe o que é. E ele evita, e ele se perde no momento. Então, ele não consegue aproveitar a vida na sua plenitude no momento que ela está ocorrendo. Isso. Porque ele fica num planejamento eterno, ele fica sempre numa expectativa de ir lá na frente, de resolver alguma coisa no futuro. E isso leva ao que a gente escuta hoje mais, estou com ansiedade, estou estressado. Muito comum. E isso terminou se banalizando. E hoje, quando você olha para alguém que diz que tem a vida planejada, que não vive estressado, que consegue dar conta da vida, ele é olhado até com estranheza. Mas então você não tá produzindo, você não está sendo útil. Porque tornou-se natural o estresse, a correria, o exacerbamento, a perda da paciência, de tudo. Inclusive, tem uma outra síndrome que está bastante comentada, é a síndrome do pensamento acelerado. Inclusive, me parece que com uma obra do escritor Augusto Cury,
parece que ganhou mais notoriedade, né, se falar sobre essa temática, a síndrome do pensamento acelerado. O que a gente poderia falar mais a respeito dessa síndrome, doutora? Olha, essa síndrome do pensamento acelerado já está, até pelo próprio nome se vê. O meu pensamento é aquilo que eu uso para planejar, né? Eu planejo, eu crio um planejamento a partir do que eu penso, do que eu processo. E se eu estou pensando aceleradamente, é só a gente ver, eu tenho um planejamento, aí eu passo a acelerar. Quando eu acelero, inconscientemente, eu pulo o quê? Etapas. Exato. Eu pulo os processos, que eu entro com urgência. Então, eu tenho X horas para dormir, mas eu não vou dormir X horas, eu vou dormir bem menos, porque eu tenho que fazer mais coisas, porque eu tenho que executar. Então, essa síndrome do pensamento acelerado não permite que seu cérebro descanse. Ele fica de tal maneira que, às vezes, as pessoas dormem e não conseguem nem uma qualidade de sono minimamente necessária para a sobrevivência. Então, Exatamente. ela começa a adoecer. Exatamente. A somatizar. Aí começa. Se o cérebro não descansa quando dorme, ele vai sentir a necessidade de quê? De não dormir. Eu não preciso dormir. Se eu não descanso, eu não preciso dormir. Então começa a ter os problemas de insônia, todos os problemas da privação do relaxamento. Se eu não durmo, eu vou acarretar outros problemas decorrentes da privação do sono. Então, eu não vou me alimentar direito, eu não vou ter o meu intestino funcionando direito. Aí começa, mas eu vivo com prisão de ventre, né, popularmente se diz. E o indivíduo começa a ficar. Se eu não vou ao sanitário regularmente, eu já começo a manter no corpo que não é para estar. Então, já vai interferindo em outras áreas. Aí, de repente, começa com dor de cabeça. Aí, eu não tenho tempo para beber água. Quer dizer, vai implicando. Por quê? Porque meu pensamento está acelerado sobremaneira. Sempre na frente, nunca no lugar. Né? E a gente está, né, aonde a mente está. Então, se eu conseguir coincidir corpo e mente numa... Pronto, agora, se eu estivesse falando com você agora, mas não tivesse... estivesse pensando lá na frente, eu ia atropelar. Eu tenho que estar, agora eu estou parada falando com você. Imagina eu andando na rua falando com você. Exatamente, exatamente. Eu poderia ser atropelada, né, ou então ser abordada por alguém, porque não há uma coerência entre corpo e mente. E me permita, doutora Ana Olímpia, uma outra coisa importante que até comentei aqui rapidamente com a doutora Gabriela Montenegro, né, a cardiologista que está aqui conosco, a médica, e eu comentei com ela sobre, a gente sabe que nesse dia a dia, a gente tem observado, por exemplo, em vários ambientes, até casais mesmo, por exemplo, né, estão cada um com seu celular ali nas redes sociais, né, as pessoas andando na rua, atravessando uma pista, vendo as mensagens ou mandando alguma mensagem ali pelo celular, fazendo uso do celular, da tecnologia, né? Isso tudo vai trazer uma série de problemas também do ponto de vista comportamental, emocional, não é isso, doutora? Com certeza, com certeza. Primeiro, que não vai haver relacionamento entre esse casal, né? Se eu estou no celular, eu não estou falando com o meu parceiro. Eu estou no grupo que eu estou olhando, eu estou no site que eu estou olhando. Então, as observações que vão ser feitas e a maneira que a gente vai perceber o diálogo vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque eu não estou focada no meu parceiro. Então, já há um afastamento. Né? Então, às vezes, mas eu lhe disse isso, disse não. Então, mas você não me ouve, você não me escuta, então já há aquele afastamento. Isso. Né? Mas isso não, mas eu tenho que fazer. É como se você estivesse eternamente correndo contra algo que você não sabe, nunca se vai chegar. E é então, série isso, então, sério, a gente tem que ter tempo. Tem que ser tudo feito. Eu tenho que ter tempo para trabalhar. Tenho que dividir o tempo que trabalho e o tempo que eu me relaciono, tanto com meus amigos, como com meu companheiro de relacionamento afetivo, quanto no meu trabalho. Se eu atropelo todo o processo, isso vai ter em mim algum dano. Né? No mínimo, um dano psicológico. E no máximo, um dano físico e psicológico. E é uma dependência muito grande, a gente observa, a grosso modo, não é? Que as pessoas têm uma dependência muito grande da tecnologia atualmente, até porque é uma nova tendência
né, da pós-modernidade. Então, é importante a gente frisar isso, né, que podem desenvolver alguns sintomas, por exemplo, de ansiedade. Não sei se seria para tanto, mas qual a sua opinião a respeito, doutora Ana Olímpia? Com certeza. Olha, a tecnologia é ferramenta. Ferramenta, ela é feita para auxiliar. A partir do momento que a ferramenta deixa de auxiliar, passa a prejudicar, ela tem que ser questionada. Então, eu não sou contra nenhum tipo de tecnologia, contanto que ela seja usada com parcimônia, ela seja usada com equilíbrio e focada para aquilo. Ao momento do celular, ao momento de fazer o negócio, ao momento do computador, mas é o momento da pessoalidade. Eu tenho que interagir com o outro. O ser humano é um ser de matilha. Nós somos um ser social. O celular, o WhatsApp, ele é impessoal. Eu não percebo o sentimento, eu não percebo a vibração, eu não percebo o olhar, eu não percebo a entonação de voz. Então, isso é perigoso, porque cria uma habilidade, uma possibilidade de eu interpretar a maneira que eu queira e o indivíduo não ter possibilidade de defesa. Então, geralmente, as pessoas que usam a tecnologia indiscriminadamente, elas ficam à mercê dela. Ela passa a ficar refém da tecnologia. E isso adoece, porque tudo que sai do equilíbrio do ser humano gera uma doença. E essa doença, se não tratada, porque muitas vezes não é nem percebida, chega ao ponto que, às vezes, o tratamento, que poderia ser rápido, passa a ser longo e demorado. E até mais grave do que deveria ser. E muitas vezes deixando realmente sequelas, né, que podem entrar numa cronicidade. Hoje a gente vê a ansiedade generalizada. O que é uma ansiedade generalizada? É um imediatismo, ansiedade que é para ontem, não é? Exacerba o corpo inteiro, né? Toma o corpo inteiro. Verdade, doutora. Doutora, foi um grande prazer, não é, contar com a sua participação aqui no programa Assunto do Dia, né? Foi um prazer mesmo, até porque a gente já fazia um bom tempo que não conversávamos assim, por exemplo, no ar, não é? A gente já se viu aí em outros momentos, não é? Juntamente com o Felipe também, não é? O economista Felipe. Foi um grande prazer, doutora Ana Olímpia. Eu que agradeço, Felipe. Disponha sempre. Eu que agradeço. Realmente, a gente nunca mais tinha se encontrado, né? Mas é sempre um prazer. É sempre um prazer poder ajudar. A comunicação é muito boa e eu fico muito feliz mesmo. É uma honra, tá? É uma honra ter poder ajudar. Muito obrigada. Muito obrigado. Conversamos aí, portanto, com a doutora Ana Olímpia, ela que é psicóloga clínica e organizacional. E vamos a um breve intervalo, né? Juntamente aqui com a doutora Gabriela Montenegro. A gente vai dar uma pausa aqui. Daqui a pouquinho a gente volta e você não saia daí. Continue participando, interagindo e assistindo ao programa Assunto do Dia. Bom, e nesse instante vamos conferir as vagas de emprego para hoje. Bom, temos aqui algumas oportunidades de emprego. Aproveite, pegue aquele papel, aquela caneta para anotar tudo, hein? Olha só, 2 vagas para motorista de caminhão. 2 vagas para motorista de caminhão, os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.235,55. Também há outras oportunidades, continue anotando aí, tá bom? Uma vaga para nutricionista. Os principais requisitos: ensino superior completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 2.000. Também há outra oportunidade, uma vaga para operador de sistema de computador. Os principais requisitos: ensino superior completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 2.500. Tá aí as principais ofertas, né? Você ficou interessado em alguma delas? Olha só, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo telefone 33 55 2900. Eu disse 33 55 2900. O Sistema Público de Emprego fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Boa sorte para você. E, gente, no tempo da primeira Revolução Industrial,
A vida já se tornou acelerada com o surgimento de invenções, como o trem, já falamos aqui, a máquina a vapor. Mas o sociólogo Hermínio Martins, ele dizia que não vivemos mais no período da aceleração, mas da aceleração da aceleração. Percebem? Então, é uma coisa a se refletir nesse ritmo tão acelerado da nossa vida. Temos aqui algumas pessoas participando conosco, mandando suas mensagens. Vou mencionar aqui algumas dessas perguntas. O Erivaldo de Prazeres, participando pelo WhatsApp, diz aqui: às vezes parece haver uma sensação de que o coração está acelerado. Isso seria normal, doutora? Está aqui a pergunta do Erivaldo. Vou perguntar aqui à doutora Gabriela Montenegro, né, sobre essa pergunta do Erivaldo. É como a gente falou anteriormente, pode ser normal essa sensação de um batimento desorganizado, ou então de um coração mais acelerado. Às vezes é só uma sensação. Quando você faz um eletro, quando o médico vê sua frequência cardíaca, a frequência está até normal. Mas você realmente tem aquela sensação de que a frequência está aumentada, de que o coração está descompassado. Isso existe, mas isso aí tende a ser normal, mas tem que ser investigado. Muito bem. Ainda a mesma pessoa aqui, ela reforçando ainda sobre a questão do uso da medicação para controlar a pressão arterial, né? Ela diz aqui que mesmo com a pressão baixa, ela pode tomar a medicação, não vai baixar mais? É a pergunta dela aqui. Veja, o médico dela passou o remédio para controlar a pressão. Pelo jeito, controlou. Ela ajudou com a dieta e tudo, como ela tinha dito anteriormente. Então, pode ser que esteja controlada a pressão dela por conta do uso do remédio, entendeu? Então, não tem como dizer, sem averiguar, sem fazer outros exames, sem saber da real necessidade de ela fazer uso do medicamento ou não. De fato, ela tem que procurar o cardiologista para ver se precisa suspender, se não precisa, se precisa diminuir a dosagem, entendeu? Temos aqui uma outra pessoa, não disse o nome, hein? Mas o final do telefone é o 8408. Então, diz aqui: bom dia, minha sogra fala que sente umas fisgadas na veia do peito do lado esquerdo. Gostaria de saber o que pode causar isto, né? Qual o problema? Esse sintoma de fisgada na veia do peito, não sei como ela consegue identificar que realmente é na veia do peito. Mas é muito assim, capcioso, entendeu? Normalmente, quando é uma coisa bem localizada dessa forma, como ela está descrevendo, não parece ser sintomas relacionados a infarto, entendeu? A doença cardiovascular de forma geral, não parece. Mas também é difícil saber só com isso, precisaria talvez de outros exames, mas com esse sintoma, normalmente não parece ser nada demais. Uma outra pessoa participando, também não disse o nome, mas o final do telefone é 8129, diz aqui: tenho 63 anos de idade, até agora não tomo medicação controlada, só que de dia minha pressão arterial está por volta de 10/6, à noite ela chega a 14 e também pode variar para 15/8. Isso é normal? O que posso fazer? Isso, é normal a pressão variar o dia inteiro, a pressão varia o dia inteiro. Quando a gente está dormindo, normalmente há um relaxamento maior, há um relaxamento do tônus vascular, do tônus arterial, então a pressão vai estar um pouquinho mais baixa. Durante o decorrer do dia, se a gente está trabalhando, se a gente está estressado, se a gente está num ambiente com muito calor, muito quente, vai aumentar a pressão. Então tudo isso depende. No decorrer do dia, nossa pressão ela varia de acordo com as nossas necessidades, durante o dia inteiro. Num paciente que ele é hipertenso, essa variação vai ser acima do normal. Então, existe uma variação normal, mas existe aqueles pacientes que estão com essa variação acima do normal. Precisa-se de consulta para poder dar esse diagnóstico e precisa de outros exames complementares, que a gente avalie um mapa de 24 horas, que o paciente fica lá com o aparelho de pressão durante 24 horas, fazendo todas as suas atividades. Então, isso é uma das coisas que pode ajudar, um dos exames que pode ajudar. E aí, com tudo isso, é que a gente consegue dar o diagnóstico de hipertensão ou não. Mas essa variação é normal de acontecer, sim. Muito bem.
Olha, gente, não deixe de participar da nossa enquete, hein? Estamos perguntando a você se você leva uma vítima, ou aliás, uma vida, você leva uma vida com um ritmo acelerado, né? Você participa aí dizendo para mim, né, sim ou não, você leva uma vida com um ritmo acelerado, sim ou não? Ligue para o 3424-1547 ou 3424-1977, 3424-1547 ou 3424-1977. Bom, o Jair Galvão, lá do Jordão Alto, não é? Ele diz assim, dependendo do estilo de vida da pessoa, o estresse pode levar à queda, o aumento da pressão arterial, e ele pergunta o porquê disso. Normalmente, o estresse ele leva ao aumento da pressão arterial, não à queda. Porque o estresse, a vida acelerada, tudo isso vai aumentar as catecolaminas, que vai fazer com que isso aumente o tônus dos vasos da gente. Ou seja, que eles fiquem mais constrictos, que eles fiquem mais apertados, vulgarmente falando. Com isso, diminuindo ou dificultando o fluxo sanguíneo passar, porque toda hora está passando fluxo sanguíneo nos nossos vasos. Então, se a gente tem alguma coisa que impeça, isso aí vai aumentar a frequência, a pressão arterial, a frequência cardíaca também. Então, normalmente, aumenta a pressão, é isso que acontece. Até aproveitando esse gancho, não é? Há uma diferença entre pressão baixa, claro, e pressão alta. O que ocorre de fato com o corpo da pessoa, no caso da pressão baixa? Foi falado aqui o que ocorre com a pressão alta, mas com a pressão baixa. E quais são os principais sintomas? Certo. Tem gente que já tem, de natureza, assim, pressão baixa. Então, pessoas que às vezes são muito magrinhos e tudo, então não tem nenhuma comorbidade normalmente, que é nenhuma dessas doenças que a gente tem falado. Então, normalmente, ou então pessoas que são atletas, pessoas que fazem muito exercício físico, eles tendem a ele faz o contrário do estresse físico, por isso que o exercício é tão bom. Eles tendem a vasodilatar, então eles dilatam mais o vaso, então eles fazem com que o fluxo sanguíneo passe com mais facilidade. Desobstruindo, inclusive, né? Não necessariamente assim desobstruindo, mas assim, vasodilatando mesmo, dilatando aquele vaso. Ele libera algumas enzimas, algumas proteínas que fazem com que isso dilate mais. Então, facilita mais o fluxo sanguíneo. Então, isso, normalmente, a gente consegue ter um controle melhor da pressão, a gente consegue baixar mais a pressão. Mas tem gente que tem, com pressão arterial mais baixa, fica tendo tontura, pode ter até síncope, né, que é desmaio, entendeu? Então pode ter isso por conta de pressão baixa. Tem gente que tem, normalmente a pessoa já sabe. E aí naquele momento bota um pouquinho de sal na boca, fica um pouquinho mais sentadinho. Às vezes a pessoa que já tem pressão baixa, ela se levanta rápido demais, ela já fica um pouquinho mais tonta. Então isso pode acontecer. Muito bem. Temos aqui também outras pessoas mandando mensagens. Essa pessoa aqui diz o seguinte, tenho 57 anos, moro em Olinda, na cidade alta, então eu subo e desço ladeiras, não é? Diariamente, preciso fazer exercícios, tenho pressão alta e colesterol alto, inclusive pontuou aqui 240, eu acho que é a classificação do colesterol, né? Qual a orientação para ele aqui? Por mais que ele suba e desça a ladeira todos os dias, que é uma atividade física importante, mas assim, existe uma diferença e recentemente na diretriz de prevenção cardiovascular tem essa diferença bem clara. É diferente a atividade física de exercício físico. A atividade física é o que todos nós fazemos. A gente sai, vamos dizer, sai andando para pegar um ônibus, sai andando para pegar um táxi, para ir trabalhar. Então, você sai andando na rua para fazer um supermercado. Então, a atividade física é o que a gente faz diariamente. Isso não é considerado exercício físico. Por mais que ela suba e desça a ladeira, é um esforço grande que se faz, com certeza, mas ainda assim não é considerado um exercício físico. Exercício físico é aquele que você sai realmente com aquele intuito, preparado para aquilo, para fazer aquele tipo de exercício, entendeu? É diferente das atividades que a gente faz habitualmente. Até porque você vai condicionar teu corpo, tua mente, para a realização da prática do exercício. Exatamente. E o outro é mais uma coisa, uma atividade meio que laboral, não, eu não diria isso. Habitual, mas você tem que fazer. Né? Ele tem que subir e descer a ladeira para chegar em casa, por exemplo. E é o exercício físico que tem benefício. A atividade física é o normal que você faz. Muito bem, boa pontuação essa questão aqui da doutora Gabriela Montenegro. Temos aqui outra mensagem. Bom dia, minha pressão muita pergunta de pressão arterial aqui, né? Bom dia, minha pressão dá em torno de 15/8. Ela pergunta, essa pessoa, isso é emocional? Traz riscos mesmo se a mínima subir? Precisa de medicamentos? Não gosto de usar sódio.
Minha mãe teve 3 AVCs e era diabética. Parabéns ao programa e bem-vindo, né, Felipe. Obrigado pela presença. Parabéns aqui à doutora também. Obrigado. Só não disse seu nome. Queria mencionar seu nome aqui. O final do telefone é o 6301. Está aqui a participação dessa pessoa, doutora. 15/8 é uma pressão que não é normal, né? Mas se é relacionado só a emocional, a gente não tem como saber só assim. Tem que realmente ver numa consulta, né? E tem que ver, como eu já disse anteriormente, usando também de outros exames complementares para a gente ver. Porque muitas vezes até na consulta a gente não consegue fazer essa avaliação sozinha, porque habitualmente na consulta a pressão do paciente dá um pouquinho mais alta na nossa consulta. Às vezes ele nem está se sentindo ansioso, nem está se sentindo nervoso, mas o que a gente vê é que de forma geral dá um pouquinho mais aumentado. A gente diz o valor, aí o paciente diz, doutora, nem dá isso quando eu verifico em casa a minha pressão. Então é por isso que é importante lançar mão de outros exames complementares, que eles estão para complementar nosso diagnóstico e para nos ajudar mesmo, porque aí ele vai ver durante o dia, durante as atividades habituais do paciente, se realmente, em que momento está subindo, em que situação, entendeu? Se ela está tendo algum sintoma com isso, se não está. Então, se precisa usar remédio, realmente só com o diagnóstico da hipertensão mesmo. Muito bem. E com relação à nossa enquete de hoje, não é? Você leva uma vida com um ritmo acelerado? Não sei se a doutora apostaria no sim ou no não? No sim, com certeza. Sim? Pronto. Vamos ver aqui qual foi o resultado. Olha só. Você leva uma vida com um ritmo acelerado, sim ou não? 82% das pessoas disseram que sim, que levam uma vida, né, acelerada, um ritmo acelerado. E 18% responderam que não. Está aí a resposta do nosso público, dos nossos telespectadores e internautas, a nossa enquete de hoje. Obrigado pela sua participação, queridos. E nós já chegamos aqui aos momentos finais do programa, agradecendo a doutora Gabriela Montenegro pela presença aqui, não é? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, muito obrigada. E agradecendo a você também pela sua audiência, pela sua participação, pela sua interação aqui conosco. Lembrando que amanhã tem um encontro marcado, a gente vai ter outro assunto importante, fique atento à programação e também às redes sociais que estaremos anunciando a próxima temática. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você, um ótimo dia.